Vamos começar, antes da gente entrar no Pentateuco, anote aí no seu caderno, anote aí no computador, anote aí aonde você estiver anotando. Nós vamos falar sobre as 3 linguagens da Bíblia. Anote aí, vou esperar você anotar 3 linguagens da Bíblia. Por que é importante eu entender a questão das linguagens e que a Bíblia foi escrita? A aula da semana passada nós tratamos sobre inspiração, nós tratamos sobre revelação e nós tratamos sobre iluminação. Os irmãos lembram? Quem não assistiu a aula está salva aí na página no Facebook. Uma coisa é revelação, outra coisa é iluminação, outra coisa é inspiração. Relembrando aos irmãos, no que tange a Bíblia, ao cânon, ao fechamento da Bíblia, revelação e inspiração, acabou. Acabou. O que nós temos? Nós temos iluminação. Então, não tem mais nada da Bíblia. Lembra o texto de Apocalipse? O que você viu, escreve e sela. Acabou. O que nós temos agora? Nós temos a questão da iluminação. A iluminação é o Espírito Santo agindo em nós naquilo que nós lemos, naquilo que nós se debruçamos a estudar. Mas para que esse estudo seja eficaz, nós precisamos entender algumas coisas. Então vamos lá. Primeiro, as 3 linguagens da Bíblia em que a Bíblia foi escrita. Os irmãos sabem que a Bíblia ela foi escrita em 3 linguagens. Primeira, escreva aí, hebraico. Segundo, aramaico. E o terceiro, o grego. Ou seja, hebraico, aramaico e grego. Essas são as 3 linguagens em que a Bíblia foi escrita. Hebraico, aramaico e o grego. Vamos começar pelo hebraico. O hebraico ele é todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico. É a língua original do povo hebreu. Ponto. Então, toda a extensão, apenas com exceção de alguns textos que foram escritos em aramaico. Eu vou passar esses textos aos irmãos. Mas, primeiro, toda a estrutura veterotestamentária, ou seja, do Antigo Testamento, não se usa o termo Velho Testamento, Antigo Testamento. Todo o termo, ou a maioria da estrutura do Antigo Testamento é escrito ou foi escrita em hebraico. Foi escrita em hebraico. Alguém vai dizer que a língua hebraica, ou pode perguntar, de onde que tem origem a questão da língua hebraica, né? Da onde que se originou a língua hebraica? Não se originou de Abraão, foi bem antes. Deus se utiliza dessa estrutura linguística para fazer parte do seu povo. Mas a língua hebraica ela teve origem em um dos descendentes de Sete, né? Lá em Gênesis capítulo de número 10, eu vou até ler esse texto aos irmãos. Essa é a origem da língua hebraica. Gênesis capítulo 10, verso de número 24 e 25. Né? Vamos ler esse texto? Abra sua Bíblia, aí na sua casa, Gênesis capítulo 10, versículo 24 e versículo 25 diz assim: Arfaxade gerou a Salá, Salá gerou a Éber. A Éber nasceram 2 filhos, um teve por nome Peleg, porquanto seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joquitã. Ou seja, Éber, um dos descendentes de Sete, é aqui que tem a origem da língua hebraica. Éber, hebraica. Então, é aqui que se origina a questão da língua hebraica. Toda a estrutura do Antigo Testamento, ela é na língua hebraica. Professor, por que é importante eu ter não um conhecimento profundo? É bom que, se você tiver e quiser, possa ter, mas por que eu tenho que ter essa questão do conhecimento da língua hebraica? Gente, a Bíblia, a história bíblica, ela não se passa aqui no nosso continente, ela é de lá.
toda a história do Antigo Testamento se deu no Oriente. Se deu com essa estrutura, com essa língua. A comunicação dos pais, dos patriarcas, dos profetas, se dava no hebraico. Eu preciso conhecer um pouco da estrutura, principalmente a questão dos significados. Os irmãos querem ver a importância do significado, do estudo da questão do hebraico, o como é importante. Eu estou me debruçando, preparando algumas. A gente está em período dessas restrições, então a gente precisa estar relendo algumas coisas. E eu estou estudando alguns textos bíblicos e revendo, preparando algumas mensagens para poder pregar e ensinar. E eu estou me debruçando a um texto. Abra sua Bíblia aí junto comigo. Pega a sua Bíblia. Êxodo capítulo 31. Êxodo capítulo de número 31. Abra a Bíblia rapidamente. Eu não preguei isso ainda, hein? Eu não preguei isso ainda. Quem quiser pregar aí, você vai dar mensagem antes de ter pregado, não tem problema, pode pregar. Fica à vontade. A gente não tem nada é nosso. O que a gente tem, a gente compartilha. Abra a Bíblia aí, rapidamente, vamos lá. Emanuel está aí, Felipe, Amanda, abra a Bíblia. Êxodo capítulo 31. Eu tô fazendo alguns devocionais nesse texto, eu quero pregar esse texto. Mas olha a importância do conhecimento ou da procura do conhecimento do hebraico. Olha aí, ó. Êxodo capítulo 31, verso de número 1 a seguir, versículo de número 1 a seguir, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel. Anote na sua Bíblia, ou circule o nome Bezalel. Circule aí, Bezalel, na sua Bíblia. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento para elaborar. Olha o versículo 6, E eis que lhe dei por companheiro a Oliabe. Circule a Oliabe. Circule aí a Oliabe. Filho de Aizamaque. Circula na sua Bíblia Aizamaque. Então, o que é aparentemente esse texto? Quando você lê ele de forma fria, Deus está chamando alguém para a construção acerca do tabernáculo. Deus separou 2 homens, encheu do espírito de sabedoria, de inteligência, na construção dos artifícios do tabernáculo. Aparentemente é isso. Só que quando eu vou fazer uma tradução, ou quando eu vou fazer uma exegese, quando eu vou fazer uma busca, uma hermenêutica no hebraico, eu vou entender algumas coisas. Por exemplo, eu vou entender que o nome Bezalel significa na sombra do Altíssimo. No hebraico, Bezalel significa na sombra do Altíssimo. Escreva isso aí. Bezalel, no hebraico, na sombra do Altíssimo. Eu vou descobrir que no hebraico o nome Aholiabe significa na tenda do pai. Escreva aí, no hebraico, Aholiabe significa na tenda do pai. Quando eu vou fazer uma pesquisa simples, eu vou entender que Aizamaque significa aquele que estende a mão, ou estender a mão. No hebraico, Aizamaque significa aquele que estende a mão. Então, como que eu aplico essa mensagem? Eu vou entender que na construção, no desenvolvimento dos seus propósitos, de fazer a sua vontade de Deus, porque o verso número 1, Senhor, eis que eu chamei, ou seja, no desenvolvimento da chamada de realizar os seus propósitos, Deus sempre vai ter alguém na sombra, Deus sempre vai ter alguém na tenda, e Deus sempre vai ter alguém que estende a mão. Isso é o hebraico.
Deus sempre vai ter alguém que está na sombra. O aramaico é a segunda língua. O aramaico aí é muito parecido com o hebraico. O aramaico ele difere do hebraico por causa das regiões onde ele era falado em Israel ou em Canaã. Algumas passagens do Antigo Testamento foram escritas em aramaico. Algumas passagens de Jeremias, algumas passagens do livro de Esdras e algumas passagens do livro de Daniel. Alguns textos ali foram escritos em aramaico, tá bom? Mas é apenas algumas porções do Antigo Testamento que foram escritas no aramaico, tá? Vocês vão anotar aí, eu vou dar aqui algumas referências aos irmãos de algumas passagens que estão em aramaico na Bíblia. Vamos lá, ó, Esdras, capítulo 4, do capítulo 4 ao capítulo 6, o livro de Esdras, do capítulo 4 ao capítulo 6, está escrito em aramaico. Né? Jeremias, no capítulo 7, também está escrito em aramaico. Tá? Está escrito em aramaico. E o livro do profeta Daniel, do capítulo 2 até o capítulo 7, também está escrito em aramaico. Então, algumas porções do Antigo Testamento está em aramaico. Nos dias de Jesus, também se falava a questão do aramaico. O próprio Jesus falava aramaico, alguns vão dizer, porque era a língua que era falada entre os comerciantes, porque ela era de mais difícil compreensão por parte dos romanos. Então, entre os judeus, eles se falavam no aramaico, entre os comerciantes, justamente por ela ser um dialeto mais complicado de se compreender do que o hebraico. Uma passagem no Novo Testamento que é falada, que o próprio Jesus fala em aramaico, é quando ele entra na casa de Jairo, né? Jesus entrando na casa de Jairo, vê a menina lá, ele olha para a menina e diz, Talita cumi, né? Gente, Talita não é o nome da filha. Eu já vi gente pregando dizendo que Talita era o nome da filha de Jairo. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. Talita não era o nome da filha de Jairo, né? Talita cumi. Jesus dizendo, menina, levanta. Isso era uma porção em aramaico que Jesus estava dizendo. Eu já vi gente pregando dizendo, Jesus chamou o nome da filha de Jairo de Talita. Não tem nada a ver com Talita, né? Não me façam isso, pelo amor de Deus, hein? Não me façam isso. A menina não se chamava Talita. Talita cumi era uma palavra ou uma frase em aramaico dizendo, menina, levanta. Porque o próprio Jesus falava aramaico, porque era a língua oficial da Palestina na época. Paulo, como eu consigo identificar na Bíblia essa parte que está escrita em hebraico ou aramaico? É apenas esses textos que eu passei, tá? Eu posso passar esses textos na íntegra com referência, mas você só pode fazer essa identificação, Paulo, se você tiver uma Bíblia hebraica na mão e comparar com o aramaico. Na nossa tradução a gente não consegue fazer. Eu já vou explicar por quê, porque a nossa tradução difere. A nossa Bíblia em português, ela foi escrita a partir de outros idiomas, como o inglês e o espanhol, né? Os irmãos sabem que a nossa Bíblia ela foi escrita, foi traduzida para o português por um padre que se converteu ao protestante, virou protestante, João Ferreira de Almeida, e ele traduz a Bíblia a partir do inglês, porque o inglês era a língua, foi a primeira tradução com John Wycliffe, lá um pouco antes depois da Reforma. Ele traduz a partir do inglês, a partir do espanhol, e depois ele vai fazer uma pesquisa no hebraico. Então a nossa Bíblia, que nós carregamos, a Bíblia João Ferreira de Almeida, ou seja, ela atualizada ou corrigida, ela sofre essas mudanças.
Ela primeiro vem do inglês, depois ela vem do espanhol, e depois, alguns trechos, ela vai ser traduzida do hebraico e depois do grego. Então, ela sofre tem muitas modificações na tradução. Então, para os irmãos entenderem essa questão da tradução da Bíblia, então a gente precisa entender. E aí nós vamos ao Novo Testamento. O Novo Testamento ele é todo escrito no grego, que nós chamamos de grego koiné, ou grego comum. Alexandre o Grande, 300 anos antes de Cristo, domina o mundo e a cultura grega invade. E a partir daí nós temos essa questão, o mundo sofre consequência dessa cultura grega. Então todo o Novo Testamento é escrito no grego, que nós chamamos de grego koiné, tá bom? Então essa é a diferença das traduções: hebraico, aramaico, algumas porções, e o Novo Testamento no grego. Os irmãos entenderem, a própria questão do significado dos nomes dos livros da Bíblia, os irmãos sabem que Gênesis é uma tradução grega do nome, né? Gênesis é uma tradução grega. Gênesis é uma tradução grega do nome do primeiro livro da Bíblia. No hebraico não se chama Gênesis, né? No hebraico não se chama Gênesis. No hebraico ele tem outro nome, né? No hebraico se chama Bereshit, né? Bereshit, eu vou pegar para os irmãos aqui o que significa Bereshit. Bereshit significa início, né? Início. Então, o primeiro livro da Bíblia no hebraico se chama Bereshit, né? Bereshit, é assim que se pronuncia, tá bom? O segundo livro da Bíblia, que nós chamamos de Êxodo, né? Êxodo é uma tradução grega, que significa saída, né? No hebraico não se chama Êxodo, no hebraico se chama Shemot, né? Com temudo no final, né? Shemot, que significa nomes, né? Tem uma outra tradução. Então, Bereshit, Shemot e Números, né? Números tem esse nome por causa do recenseamento que Moisés faz, a contagem que Moisés faz no povo, só que no hebraico não se chama Números, né? No hebraico se chama Vaikra, é outra tradução, é outro significado, né? Então, Bereshit, Shemot, Vaikra são os três primeiros livros da Bíblia que tem esse nome, que tem esses nomes diferentes, tá? Que tem esse nome diferente. Levítico tem outro nome, Deuteronômio tem outro nome, e aí por diante, tá bom? Por isso que lá no capítulo 1 da Bíblia, né, que nós vamos já entrar agora, tá lá Bereshit, Bara Elohim, né? No princípio criou Deus. Então, é importante que os irmãos saibam essa questão das traduções, tá? É importante que os irmãos saibam a questão de como que tem essa diferença. Dito isso, vamos na Bíblia. Gênesis capítulo 1. Vamos ao Bereshit. Gênesis capítulo 1. E aqui a gente vai se debruçar acerca do início dos livros da Bíblia. Tá bom? Eu vou esperar você anotar, mas eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta e vamos estudar. E vamos estudar a questão do início do Bereshit, do início de todas as coisas, Vamos lá, Gênesis capítulo de número 1. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo de número 1. Vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então esse é os 3 primeiros versículos da Bíblia. Vamos lá, só repete o nome em hebraico de Êxodo, tá? Eu vou repetir para vocês aqui, enquanto eu tomo uma água, que a minha
Bela esposa vai pegar para mim. Vamos lá. Vamos Gênesis, eu vou de Gênesis a Deuteronômio com vocês, a tradução do grego e do hebraico. Pode ser? Anotem aí, e aí a gente já vai lá para o Bereshit, para o início, que é o Gênesis, tá bom? Vamos lá. Tentem separar a tradução do grego e do hebraico. Escreva Gênesis, e aí você coloque a questão da sigla, do grego, né? A abreviatura do grego, e ao lado a abreviatura do hebraico. Eu sugiro que você faça isso para você poder comparar, tá bom? Para você poder comparar. Então vamos lá. Gênesis no grego significa início ou começo, né? Que é a origem, é a criação. Então, Gênesis significa criação ou origem. Gênesis no grego significa origem ou criação. Agora, ao lado, no hebraico, Gênesis significa Bereshit, S-H-I-T mudo, Bereshit, que significa início. Essa é a tradução do livro de Gênesis. Estão anotando aí? Vou esperar você anotar. Anotaram? Vamos ao Êxodo. Êxodo no grego. No grego significa saída ou partida, porque essa é a história que o livro conta. Êxodo significa saída ou partida no grego. É a tradução do grego o nome Êxodo. No hebraico significa Shemot, S-H-E-M-O-T mudo. Todas as traduções, ou todo o vocabulário do hebraico tem essa questão, tem essas vocais de T, de mudo no final. E interessante que, diferente do português ou do inglês ou das outras línguas, o hebraico se lê da direita para a esquerda, tá bom? Isso é outra coisa. Não se preocupe com isso, não. No hebraico significa Shemot, que significa nomes. É diferente. Shemot, no hebraico, significa nomes. Vamos ao terceiro livro. Levítico no grego significa leis, regulamentos. Porque o livro de Levítico trata acerca justamente disso. Então, percebam que a tradução do grego, ela se dá mais ao conteúdo do livro do que ao significado próprio da palavra. Então, no original, no hebraico. Então, Levítico significa leis, significa regulamentos, no grego. No hebraico significa Vaikra, com 2 Is. Vaikra. Repita aí na sua casa. Bereshit, Shemot, Vaikra. Gênesis, Êxodo, Levítico. Vaikra significa chamou, ou chamou. Chamou. Significa chamamento, né? Essa é a questão do livro de Levítico. Livro de Números, vamos lá. Números tem esse nome por causa do recenseamento, né? É a questão de contagem. No grego é isso, é contagem. Números é contagem, recenseamento que Moisés faz por 2 vezes, conta o número dos filhos de Israel, e na segunda vez Deus o castiga por isso, mas aí é outra história. Mas números no grego significa isso, contagem. No hebraico significa Bemidbar.
O que é Bemidbar? Números, deserto. É esse o significado no hebraico, deserto. Tá bom? Vamos ao último, Deuteronômio. Deuteronômio, do grego deuteros, são duas palavras, deuteros e nomos, que significa lei. Deuteros, segundo, nomos, que significa lei, ou seja, no grego, Deuteronômio significa segunda lei. Segunda lei. Deuteronômio, no grego, significa segunda lei. Esse é o nome grego. Anotaram aí? Deuteronômio, no grego, segunda lei. No hebraico, ele tem o nome de Devarim. Devarim. E se escreve conforme a pronúncia mesmo, tá bom? Devarim. Que significa palavras, né? Palavras. Devarim significa palavras. Então, vamos lá? Recapitulando os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, no hebraico. Faça esse exercício de hebraico aí na sua casa, para quem sabe você se interesse. Vamos lá. Bereshit, primeiro livro. Bereshit, primeiro livro. Shemot, o segundo livro de Moisés. Vaikra, o terceiro livro de Moisés. Bemidbar, o quarto livro de Moisés. E Devarim, o quinto livro de Moisés. Lembra da questão lá que a gente falou na primeira aula? Justamente assim que o judeu chama os 5 primeiros livros de Moisés. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim. Tá bom? Anotaram aí? Então, isso é hebraico. Isso é hebraico. Vamos ao Bereshit. Vamos ao Bereshit. Capítulo 1, o texto que nós lemos. Capítulo 1, o texto. Vamos falar rapidamente aqui de algumas teorias. Vamos aí fazer os irmãos pensarem acerca de alguns textos. O que os irmãos precisam entender do capítulo 1 do Bereshit. Anotem aí. A primeira coisa que Deus venceu. Escrevam isso. Eu queria que você escrevesse. A primeira coisa que Deus venceu. A primeira coisa que Deus venceu. Anotem isso. Professor, qual foi a primeira coisa que Deus venceu? A primeira coisa que Deus venceu foi o caos. A terra sem forma, vazia. Essa foi a primeira coisa que Deus venceu. A terra sem forma e vazia. Como é que Deus venceu o caos? Como é que Deus venceu o caos? Primeiro, pelo movimento do Espírito. Pelo movimento do Espírito. O movimento do Espírito vence o caos. O movimento do Espírito vence o caos. Segundo, pela palavra. E disse Deus. A palavra de Deus. Aonde chega a palavra de Deus, ela vence o caos. Ela vence o caos. Terceiro, acendendo a luz. Porque Deus não é trevas. Deus não é trevas. Deus não gosta de trevas, porque Ele é luz. Essa é a primeira coisa que Deus venceu. Deus vence o caos pelo poder, pelo movimento do seu Espírito. Pelo movimento do Espírito. Deus vence o caos pelo poder da palavra. E Deus vence o caos pela luz. Pela luz, porque Ele é luz e nele nunca houve trevas. Tá bom? Mas aqui no capítulo 1 do Bereshit, nós temos algumas teorias. Eu quero que você anote essas teorias. Por quê? Lembra a questão do hebraico, das traduções? No princípio, Bereshit, Bará,
Elohim, já dá uma pregação, né, irmão, gente? Dá mesmo, dá mesmo. Isso aí vai anotando aí e coloca como esboço. Mas vamos lá. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí, aqui entre o versículo 1 e o versículo 2 da Bíblia, nós temos algumas teorias. E eu quero passar essas teorias, ou 3 teorias que existem entre o versículo 1 e o versículo 2 da Bíblia. Por quê? Porque na tradução no hebraico não diz que a terra era sem forma e vazia. Hoje vai pegar, irmãos. Hoje é teologia. Hoje é teologia. Vamos tratar. No hebraico não diz a terra era. No hebraico diz a terra tornou-se. Anotem isso aí. A terra tornou-se. Por quê? Porque Deus não cria nada sem forma e vazia. Existem teorias, porque no hebraico a tradução não diz que a terra era, diz que a terra tornou-se sem forma e vazia. Então, entre o versículo 1 e o versículo 2 da Bíblia, existe um espaço de tempo. Um espaço de tempo. E esse espaço de tempo, essa lacuna, os teólogos chamam de lacuna, existem algumas teorias que nós precisamos entender para compreender algumas coisas que vamos falar agora. A primeira teoria que defende entre o versículo 1 e o 2 da Bíblia é que antes de Adão existiu civilização, que são chamadas de era pré-adâmica. Escreva aí, primeira teoria, a teoria da era pré-adâmica. Essa é a primeira teoria. Primeira teoria que existe entre o versículo 1 e o 2 da Bíblia é chamada de era pré-adâmica. Segunda teoria, chamada teoria da lacuna. Teoria da lacuna. O que é a teoria da lacuna? É um espaço de tempo sem atividade. Não houve atividade alguma. Não houve movimento nenhum entre o verso 1 e o verso 2 da Bíblia. Essa teoria da lacuna, ela é apoiada ou ela é seguida pelos evolucionistas, só para vocês entenderem, tá bom? A questão da grande explosão, do Big Bang, se dá a partir do desenvolvimento dessa teoria da lacuna. Houve um espaço de tempo, e nesse espaço de tempo aconteceu o que os evolucionistas teístas, percebam que não é evolucionistas ateístas, existem os ateístas, ou ateísmo e o teísmo. É o evolucionistas teístas. Ou seja, o que é teísmo? O que é ateísmo? Ateísmo é a não crença numa divindade, não crer. O teísmo é crer na divindade. O que os evolucionistas teístas acreditam na teoria da lacuna? Que existiu uma criação, mas que as coisas se desenvolveram por si mesmo a partir da criação. Isso é o que os evolucionistas teístas acreditam. A questão do Big Bang, a questão do homem do macaco, que foi o que? Deus cria. Há um ponto, no princípio, no Bereshit, bara Elohim, no princípio criou Deus. A partir daí os evolucionistas teístas acreditam que as coisas se desenvolveram por si próprias, ou seja, Deus não se comunicou nesse desenvolvimento, ou seja, não tem nada a ver com Deus, tem a ver apenas com a criatura, não com o Criador. A teoria da lacuna, ela é apoiada pelos evolucionistas, tá bom? E existe a terceira teoria, que é chamada a teoria do caos, que é a teoria que se apoia na queda de Satanás. Essa é a terceira teoria. Anotaram aí? Teoria pré-adâmica, teoria da lacuna e a teoria do caos.
São três teorias. São três teorias. Eu, particularmente, não acredito na teoria pré-adâmica, tá bom? Não acredito. Para mim, acho difícil você encontrar qualquer respaldo para você dizer que houve civilização antes de Adão. Não tem. Você não encontra, sei lá, base estruturística bíblica nenhuma para você entender essa questão da era pré-adâmica. Mas é uma teoria que se defende. E aí você tem a segunda teoria e você tem a terceira teoria, tá bom? Essas talvez são as mais que você possa se discutir com algumas coisas. A nossa teologia é clássica, tá bom? Nós não ensinamos ou nós não estudamos a teologia liberal. Nós não estudamos uma teologia, não, nossa teologia é clássica. É clássica. E a teologia clássica, ela acredita na terceira teoria, que é a teoria da queda de Lúcifer. Na teoria da queda de Lúcifer. Até porque, irmãos, eu não consigo. Deixa eu ver como que eu vou falar isso aqui. Eu não consigo encontrar na Bíblia outro espaço para você colocar a queda de Lúcifer. Por exemplo, não tem. Aonde que você na Bíblia você encaixa a queda de Lúcifer? Professor, a Bíblia explica. Jesus disse isso, Lucas capítulo 10, verso 18. Jesus vai dizer, eu vi Satanás cair como um raio do céu. Ou seja, eu vi Satanás cair como um raio do céu. Ou seja, ele caiu. Quer outro texto? Quer outro texto para comprovar? Isaías capítulo 14. A partir do verso de número 12. Ali é uma outra teoria, se bem que tem que se tomar muito cuidado, é uma outra questão, porque quando você lê esses textos, você tem que saber interpretar. Por exemplo, o texto de Isaías é uma profecia, e aquela profecia é literal, de fato é uma profecia, porém eu posso encaixar um simbolismo nela. A Bíblia me dá. Então, Isaías 14, ela dá essa sequência, né? Como subiste ao céu, a estrela da manhã, né? E no seu coração quis ser semelhante ao Altíssimo, né? Vamos ver esse texto? Vamos ver. Abra sua Bíblia. Isaías capítulo 14. Anote, mas vamos ler. Isaías capítulo 14, verso de número 12. Olha o que diz o texto. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, ou que regia as nações. Dizias no seu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, esse texto, comparado com Lucas capítulo 10, a terceira teoria, juntamente com o texto de Ezequiel capítulo 28, embasa a questão da queda de Satanás. Então, para ficar mais claro para vocês, essa teoria ela narra a sequência dessa forma. No diabo, o primeiro, por isso que alguns vão dizer, eu não vou entrar nesse termo, que o pecado original, não vou dizer do pecado original, mas que o orgulho entra no coração do anjo, não é de Lúcifer, porque a palavra Lúcifer não tem na Bíblia, entra no coração dele, ele quer ser semelhante ao Altíssimo, ele quer montar o seu trono, ele quer fazer o seu trono semelhante a ele, e a partir daí ele é expulso do céu. Ele é expulso do céu. Então, quando ele é expulso do céu, é o texto que Jesus diz em Lucas 10. Eu vi Satanás cair como um raio, algumas Bíblias dizem relâmpago do céu. Essa teoria, ela vai encaixar justamente nesse espaço de tempo o versículo 1 e o versículo 2 da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra
tornou-se sem forma e vazia. Por que que a terra tornou-se? Porque o diabo foi expulso. Então, essa expulsão do diabo do céu deformou a terra. É uma teoria. Isso aqui é teologia, irmãos. A gente vai pegar agora. Eu disse para os irmãos que a aula de hoje ia ser pesada. Pesada. Essa é a terceira tese da teoria. A teologia pentecostal clássica, ela fica com essa tese porque ela não vê outro texto na Bíblia que você encaixe a queda de Satanás. Tá? Vocês estão aí ainda? Já foram dormir? Estão jantando? Estão com fome? Vamos lá que tem mais coisa. Então, essas são essas teses que nós temos, tá bom? Então, a partir daí, a partir da criação, no princípio criou Deus os céus e a terra tornou-se, ela fica sem forma e vazia, e aqui o Espírito de Deus, foi aí que veio a extinção dos dinossauros. Então, aí é uma outra questão, porque dinossauro a gente não pode negar a existência, né? Porque há provas, são fósseis que tem aí. Existem duas teorias para a questão da extinção dos dinossauros, tá bom? Existem duas teorias para a questão da extinção dos dinossauros. A primeira é essa, nesse espaço de tempo, e a outra é no dilúvio, tá bom? Essa é no dilúvio. Segunda teoria da extinção do dinossauro é no dilúvio. E a primeira é na queda de Satanás. Quando ele é expulso do céu, essa teoria vai dizer que há uma grande explosão, né? Há uma grande explosão, há uma grande destruição, a qual instaura o caos. O caos que você vê no verso de número 2 da Bíblia se dá justamente por causa da queda. Satanás cai com uma terça parte dos anjos, ele é expulso. Então essa expulsão diz que essa terra ela sofre esse impacto, e por causa desse impacto há destruição. Há duas teses, essa primeira e a segunda, que os dinossauros foram extintos na época do dilúvio, já com Noé. Tá bom? Então são duas teses. Lembra que teologia são teses. Nós apresentamos teses, são linhas teológicas que eu não vou responder aqui porque é introdução, irmãos, é introdução. Eu precisaria pegar uma linha e puxá-la e comparar textos bíblicos, mas é nessa linha sim, é nessa linha da questão da extinção. Não tem outro espaço na Bíblia, assim como a queda de Satanás, não existe outro espaço na Bíblia para você encaixar a questão da existência, né, desses grandes seres, que diz lá no Salmo 150 e no livro de Jó também fala desses grandes animais, chamados de monstros, chamados até que se apoia a questão da mitologia, tá bom? Mas é mais ou menos por aí. A partir daí nós temos a criação, irmãos. Nós temos a criação. Nós temos Deus criando o homem, né? Nós temos Deus criando o homem. Deus cria, faz a criação. Até o versículo de número 5 da Bíblia, não existe tempo. Não existe tempo, não existe o Cronos que nós conhecemos. Era tudo o Kairos. Só começa a existir o Cronos quando há a separação, firmamento, né, dia e noite. A partir daí começa a existir o Cronos, mas até lá só era o Kairos. Deus está construindo. E no final de tudo, após o descanso, após o sábado, né, Deus vê que a sua criação ela foi perfeita. Eu prometo que numa outra aula eu explico aos irmãos a questão do sábado, tá? O conceito sábado nos tempos patriarcal, o conceito do sábado no tempo da lei, o conceito do sábado no tempo dos profetas e o conceito do sábado na época de Jesus. Eram conceitos diferentes acerca do Shabat, tá bom? Mas isso aí eu prometo aos irmãos que eu falo em uma outra aula. Não vou falar hoje, porque a gente precisa pegar uma linha lá da época patriarcal até os dias de Jesus. Não vai dar tempo, senão a aula vai ficar muito extensa, tá? Mas eu prometo aos irmãos que eu falo isso numa outra aula sobre o conceito do Shabat. A questão do homem, né?
a questão da criação do homem é espírito, alma e corpo. Espírito, escreva isso, escreva isso. Espírito, no hebraico, significa ruá, ruá, espírito. Espírito, no hebraico, significa ruá, ruá. O que é ruá, professor, no hebraico? É pneuma, é sopro, é sopro. Então, espírito, no hebraico, é ruá. O que é ruá? Sopro, sopro. Espírito, no hebraico, ruá, ruá significa sopro, ou seja, o sopro vindo de Deus deu vida ao homem. Espírito, ruá, sopro. Segundo, o homem é feito de alma, de alma, de alma. O que significa alma? Alma no grego significa nepesh, né? Nepesh. Nepesh. Alma no grego significa nepesh. E no hebraico significa, desculpa, no hebraico significa nepesh. E no grego significa psique. Tá bom? Espírito, alma e corpo é matéria. Então, essa é a composição do homem. Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. O homem, ele é um ser tricotômico. Ele é formado de espírito, ele é formado de alma e ele é formado de corpo. Como que é essa comunicação? Deus primeiro, ele trata no espírito, ele trata na alma e ele sofre o tratamento, ele aparece no corpo, espírito, alma e corpo. Deus não trata primeiro no corpo, ele não trata primeiro na alma, primeiro ele trata no espírito, depois ele trata na alma e depois ele trata no corpo. Por isso que Paulo vai dizer, e sejam irrepreensíveis, 1 Tessalonicenses capítulo 5, em toda a vossa maneira de viver, espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. O homem é composto de espírito, alma e corpo. Nós somos o ser tricotômico. Qual que é a diferença do tratamento de Deus? Ou seja, Deus hoje, ele trata primeiro no espírito, depois na alma, e depois no corpo. Isso é graça, porque na lei, primeiro era corpo, depois alma e depois espírito. Professor, aonde que eu vejo que na lei era primeiro corpo, alma e espírito? E por que na graça é espírito, alma e corpo? Por que tem essa diferença de lei e de graça? Vamos ao tabernáculo. Vamos ao tabernáculo. O tabernáculo primeiro se entrava pelo átrio. Depois se ia para o lugar santo. E depois para o lugar santíssimo. Tipologia do tabernáculo. Átrio, corpo, lugar santo, alma, local de trabalho, de oferecer. Isso é alma, a alma trabalha, é a faculdade mental. E por último, espírito, santo do santo, local aonde Deus descia lá no tabernáculo. Corpo, alma e espírito. Essa era a composição da lei. Só que Jesus veio, ele morre na cruz. E quando ele morre na cruz, ele vai dizer, consumado está, o véu do templo se rasga e agora nós temos acesso direto ao Pai. A partir daí, Deus inverte. Na lei, corpo, alma e espírito. Na graça, Deus trata no espírito, na alma e depois no corpo. Voltando ao estado original. Aquilo que o pecado quebrou, a graça restaura. O pecado quebrou o elo de ligação que Deus tinha, a comunicação, espírito, alma e corpo. O pecado rompe, mas vem Jesus na graça, no Calvário e restaura a comunicação. Agora é espírito, alma e corpo. Nós temos acesso direto no tratamento que o homem tinha no Bereshit, lá no Éden. O problema é que as pessoas hoje, elas acham que Deus primeiro trata no corpo. Não, primeiro Deus trata no espírito. A mudança não vem de fora para dentro. A mudança vem de dentro para fora.
Primeiro começa no espírito, Deus comunica. Deus comunica, depois é na alma e depois o corpo sofre a consequência disso. A lei não permitia, mas a graça, ela faz isso com a gente. A graça, ela tem o objetivo de nos levar ao estado original. Deus tratando espírito, alma e corpo. Tá bom? Essa é a composição do homem. Segundo a gente já está encerrando. Adão tinha deveres. O homem Adão tinha deveres, né? Deus cria Adão, espírito, alma e corpo, coloca Adão. E Adão agora, ele tem deveres. Né? Deveres de Adão, dar nomes, lavrar, guardar, não comer, na viração do dia, comunhão. Esses eram os deveres de Adão. Esses eram os deveres do homem chamado Adão. Tá bom? Vamos avançar aqui na questão, na viração do dia. Deus coloca Adão, capítulo 2. Abra sua Bíblia. Capítulo 2. E aí a gente vai para encerramento, que é os segredos do Éden. Essa é a última parte da aula, mas capítulo de número 2. Capítulo de número 2. Verso de número 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Não, imortal, Adão não foi criado para ser imortal. Professor, aonde você vê isso? Vamos na Bíblia. Existia no Éden 3 tipos de árvore. Vamos na Bíblia. Existia no Éden 3 tipos de árvore. Anotem isso. Imortal, mortal, 3 tipos de árvore que existia no Éden. 3 tipos de árvore que existia no Éden. Primeira árvore, árvore comestível. Adão podia se alimentar. Primeira árvore. Primeira árvore é a árvore comestível. Adão podia se alimentar. Segunda árvore, a árvore da vida. Anotem aí, árvore da vida. Árvore da vida. Da árvore da vida. Terceira árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. 3 tipos de árvore que havia no Éden. Árvore comestível. Adão podia se alimentar dos frutos. Deus deu a ele: de toda árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Ou seja, Adão, coma o que você quiser, porque no que tange a comunhão com o Pai, existe limites, Adão. Existe limites. Coma de tudo, faça tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comas. Adão come. Professor, e por que Adão não foi feito para ser imortal? Capítulo 3 do livro do Êxodo, verso de número 22. Anote aí, capítulo 3, do lado de árvore da vida. Capítulo 3, verso de número 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, comeu da árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento expande o entendimento. Sabe o que é o bem, mas também sabe o que é o mal. Ou seja, ao comer da árvore, o entendimento deles se abre, se expande, mas conhecem o mal. Mas olha a continuação do texto. Assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. No diálogo do Pai, do Filho e do Espírito. Tira a árvore da vida, porque se ele comer dela, ele não vai morrer. Adão era mortal.
Adão era mortal. Deus vai dizer, vamos tirar ele daqui logo, porque se ele comer da árvore da vida, ele vai virar um pecador eterno. Pegou agora, hein? A gente foi ensinado a vida toda que Adão foi feito imortal, e não foi. Antes dele ser imortal, Gênesis capítulo 3, verso 28. Tá aí, Gênesis capítulo 3, verso 28. Come da árvore do conhecimento. Entendimento, abriu. Entendimento, expandiu. Sabe o que é o bem, mas também sabe o que é o mal. Capítulo 3, verso 22, Paulo. Obrigado, é isso mesmo. 28 não, desculpa. Capítulo 3, verso 22. Capítulo 3, verso 22, tá? Gênesis 3, 22. Antes dele comer da árvore da vida, porque a árvore da vida, sim, árvore da vida eternamente, não morre. Antes que ele comesse da árvore, Deus tira ele. Não, aqui não, Adão. Porque se você ficar aqui e comer da árvore, sabendo o que é o mal, você vai viver para sempre. Você vai ser um pecador eterno. Não vou deixar. Não vou deixar. O homem Adão não foi criado para ser imortal. Bom, então vamos lá. Vamos lá. Isso é teologia. Vou agora encerrar. Anotem aí, anotem aí. Segredos do Éden. Segredos do Éden. Segredos do Éden. Anotem aí. Segredos do Éden. Segredos do Éden. Anotem isso. Capítulo 2. Verso de número 8. Vamos ver o texto. Capítulo 2, verso 8 diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim. Escreva, grifa, faça o que você quiser na palavra jardim. Jardim. Escreva aí, ó, jardim. Escreva jardim. E plantou o Senhor Deus um jardim. Na onde que Deus plantou o jardim? No Éden. Escreva aí. Grifa aí. Éden. Escreva aí. Éden. Na direção do Oriente, ou no lado leste, como algumas Bíblias vão dizer. Oriente, lado oeste. Grifa isso também. Por último, e pôs nele o homem que havia formado. Eu tenho 3 palavras: jardim, Éden e lado oeste. Segredos do Éden. Segredos do Éden. Segredos do Éden. Copiaram aí? Colocaram aí? Jardim, Éden, lado oeste. Por que lado oeste? Lado do sol. Lugar mais alto. Lugar mais alto. O jardim estava no lugar mais alto, lado oeste. Jardim, Éden, lado oeste. Professor, por que essa separação? Vou falar. Deus nunca expulsou Adão do Éden. Deus expulsou Adão do jardim. Vou falar de novo. Deus nunca expulsou Adão do Éden. Deus expulsou Adão do jardim. Não foi do Éden, foi do jardim. Agora pegou, hein? Agora pegou. Eu falei que a aula hoje ia ser fantástica. Anotem isso aí, anota. Segredos do Éden. Deus nunca expulsou Adão do Éden. Deus expulsou Adão do jardim. Capítulo 2. E plantou o Senhor Deus um jardim. Na onde que Deus plantou o jardim? No Éden. Lá no Éden, no Éden, havia rios, ou 4 rios. Na verdade, não era apenas, eram braços. Nós conhecemos os nomes dos braços do rio. Nós não conhecemos o nome do rio.
O rio a gente não conhece o nome. Pison são braços do rio, que saíam do rio. O nome do rio, ninguém conhece. Ninguém conhece. A gente sabe o que o salmista diz. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O nome do rio, a gente não conhece. Mas Deus expulsa Adão do jardim. Professor, cadê isso? Vamos na Bíblia, capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3, verso 23 do livro do Gênesis, do Bereshit. E disse Deus, o Senhor Deus, por isso o lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra que fora tomado, e expulsou o homem, e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se envolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, o que é jardim? Jardim é lugar fechado. Jardim é cerca. Jardim é um ambiente que é fechado, que é restrito. No jardim havia a árvore da vida. Deus vai tirar Adão do jardim, porque se Adão come da árvore da vida, ele vira um pecador eterno. Deus vai colocar 2 querubins, um olhando para cada lado, com espadas flamugentes nas suas mãos, dizendo, para o jardim ele não entra, ele pode viver no Éden, mas no jardim nunca mais. Ele pode viver no Éden, porque Éden é um lugar úmido. Éden é um lugar úmido. Adão podia viver no Éden, mas no jardim o pecado não permitia mais que ele entrasse. Capítulo de número 3. Foi o texto que nós lemos. Verso 23. O Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim. Que jardim é esse? No capítulo 2, e plantou o Senhor Deus um jardim. Na onde? No Éden. Deus pega um jardim, porque Deus é jardineiro. Uma das funções de Deus ele é jardineiro. Ele plantou um jardim lá no Éden, lá naquele lugar, e colocou Adão lá dizendo, Adão, cuide de tudo no Éden. Cuide de tudo no Éden. Mas na viração do dia, vá até o jardim, Adão. Vá até o lado oeste, porque lá é local de comunhão. Lá está a árvore da vida, Adão. Meu Deus. Foi por isso que quando Deus ele desce, a voz de Deus, porque aí é uma outra. Quem descia no jardim, era Deus ou era a voz? Hoje a gente vai mergulhar, mais 5 minutos eu encerro a aula. Quem descia no jardim, irmão, era Deus ou era a voz de Deus? E aí? Quem é que descia no jardim? Era Deus? Se apresentava ou era a voz de Deus que ia no jardim? Eu já vi gente dizendo que o próprio Deus andava, passeava no meio do jardim. Irmão, não é. Deus não descia, porque a Bíblia, João vai dizer que Deus é Espírito. João capítulo 1, a Bíblia vai dizer que ninguém jamais viu a Deus. Ou seja, não era Deus que descia, era a voz de Deus que entrava no jardim e passeava e entrava naquele lugar de comunhão. Não era Deus. Deus não descia porque Deus é Espírito. Vamos na Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. A terra agora, por causa do pecado, ela ia dar o quê? Olha o que o texto diz. O que o texto diz? Adão, olha a sequência de consequência do pecado. A serpente agora vai rastejar. A mulher, ela vai agora ter dores.
Ela vai ter dores no parto. O homem agora vai ter que ir labutar. Não é trabalhar, porque trabalhar, o homem já tinha que trabalhar. O homem vai ter que ir labutar. Por quê? Porque a terra que era amiga, agora vai ser inimiga. Labuta, trabalho suado, força. A terra não tinha que forçar, ela dava. Agora ela ia ser inimiga do homem. É por isso que o texto, ela vai também produzir cardos e abrolhos, e tu comerás da erva do campo, Adão. Ou seja, a partir de agora, você vai ter que trabalhar na terra. Você vai ter que lutar contra a terra. Aonde que é isso, Adão? É fora do jardim. Você continua trabalhando, mas no meu jardim, você não entra mais. Tem querubins lá. Eita. É por isso que no estado do pecado, o homem Adão não poderia entrar mais no jardim. Adão, aqui dentro você não entra mais. O Senhor Deus lançou fora do jardim a fim de lavrar a terra, da terra de que fora tomado. Ou seja, ele vai ter que lavrar a terra. Que terra é essa? A terra que ele fora tomado. Por quê? Porque ele estava no Éden. Deus tira ele. Olha a sequência, olha a sequência. Deus tira ele do Éden e leva para o jardim. Adão, jardim, lugar de comunhão. Jardim, lugar da árvore da vida, Adão. Jardim, lugar que a minha voz entra. Jardim, lugar fechado. É por isso que Satanás, quando se apresentava diante de Deus, ele foi falar de Jó. Tá vendo? Por isso que ele te serve. Porque você cercou ele com jardim. Jó estava protegido. Porque jardim significa lugar protegido, lugar fechado. Mas Adão peca. Quando Adão peca, Deus fala, fora do jardim, Adão. Mas vai para o Éden, vai lavrar a terra. Mas no meu jardim você não entra mais. Aonde seria o Éden? Essa é uma pergunta, aonde está o jardim do Éden? Não sabemos, tá? Nós não sabemos. Apesar de nós analisarmos, mas nós não temos a referência aonde está o jardim do Éden. Alguns têm teorias, mas são teorias. São teorias que são infundamentadas por textos bíblicos. Aí é onde é perigoso. Eu posso levantar teorias baseadas em textos. A terra tornou-se, e outros mais. Mas teorias em cima de achismo, aonde está o Éden, aonde está a arca, aonde está a arca da aliança, não sabemos. Não sabemos. Isso aí, para algumas coisas, ficamos no silêncio, aonde a Bíblia se silencia. A gente tem que aprender que a gente fala até onde a Bíblia permite que a gente fale. A hora que a Bíblia para, a gente tem que parar, né? Senão aí a gente dá vazão para achismo, né? E a Bíblia não permite que eu coloque meu achismo em cima dela. Então, por isso que nós não temos a questão do Éden, né? Hoje em dia eu já vi muita coisa falar do Éden, Síria, Iraque, enfim, muitas coisas. Mas, biblicamente, nós não temos essa base, tá bom? Eu queria tratar um outro assunto com vocês acerca do Apocalipse. Por quê? Porque eu preciso fazer uma linha tênua de Gênesis, do Bereshit, para o Apocalipse. Eu não posso entender o início sem compreender o fim. E eu não posso compreender o fim sem entender o início. Tá bom? Quem sabe, numa próxima aula, eu coloco a questão do Apocalipse para os irmãos, mas eu queria trabalhar ainda um pouco mais acerca do Pentateuco. A gente vai analisando essa proposta, a questão do sábado, do Shabat, é uma questão que nós precisamos tratar para entender o Pentateuco, entender os mandamentos. A gente precisa entender o que é mandamento, né? O que é mandamento, e nós temos que entender o que é o decálogo, né? 10 mandamentos é uma coisa, o decálogo são mandamentos que Deus dá a Moisés, e nós temos que entender o que são a questão dos mandamentos. São 528 mandamentos, permissivos, proibitivos, precisamos tratar isso, mas aí demanda mais tempo. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês,
comentem, vejam aí, divulguem. Eu mandei mensagem para vocês convidar mais alguém, convidem mais alguém. Isso aqui é teologia, isso aqui é teologia. Eu tenho mais coisa para passar aos irmãos, mas senão a gente vai embora, fica mais tempo aqui e não é a proposta ser cansativa aos irmãos. Eu vou preparar algo para a próxima semana. Dou aos irmãos apenas essa introdução do Bereshit e a partir daí a gente vai trabalhando. Qualquer dúvida, só perguntar e a gente estamos aí para poder conversar com os irmãos, tá bom? Deus abençoe, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Glorioso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esses minutos na sua presença. Que o seu doce Espírito possa abençoar a cada aluno que acompanhou essa aula, que vai acompanhar depois, que o Senhor possa guardá-los, que o Senhor possa protegê-los de todo mal. Esse é o nosso desejo, Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Amém?